Você já parou para analisar a estranha família das palavras interrogativas em inglês? Olhe para a lousa. Why, when, where, what e who. Todas elas começam com as letras WH. Mas, se você prestar atenção ao som, algo não faz sentido. Em why, você ouve o W, mas em who, o W desaparece completamente e você só ouve o som de H. Who. Por que essas 5 palavras que nasceram do mesmo útero linguístico soam de formas tão opostas? Por que o W é o rei em algumas e um fantasma em outras? Seria um erro de escrita ou uma conspiração fonética que aconteceu há centenas de anos? Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que a família WH sofreu um divórcio traumático. Vamos decifrar esse código agora. Para entender o mistério, precisamos voltar 1000 anos. No inglês antigo, a ordem das letras era invertida. Não se escrevia WH, escrevia-se HW. As palavras eram HWI e HWA. E aqui está o segredo master. O som original não era apenas um W limpo como temos hoje. Era um som aspirado, como se você estivesse soprando uma vela antes de falar a palavra. Era o som HW. Imagine um suspiro profundo seguido de um assobio. Por séculos, todas essas palavras soavam exatamente iguais no início. Elas eram uma gangue fonética unida pelo sopro. O problema começou quando o inglês decidiu que soprar antes de falar dava trabalho demais. Por que mudamos de HW para WH? Foi culpa dos escribas franceses após a invasão de 1066. Eles achavam o HW visualmente feio e decidiram organizar a casa, colocando o W na frente. Mas, ao mudar a escrita, eles criaram um conflito com o som. O cérebro humano começou a lutar contra a língua. O som HW exige muita energia. Tente dizer why, soprando forte. É cansativo. Com o passar do tempo, a língua inglesa, que é viciada em economia de energia, decidiu que precisava simplificar esse som. Mas o idioma não conseguiu se decidir para qual lado simplificar. Foi aí que a família se rachou ao meio. Vamos analisar o primeiro crime. Por que em who o W morreu? A culpa é da vogal O. No inglês, o som do W e o som do O são muito parecidos. Ambos exigem que você arredonde os lábios. Quando você tenta falar who antes de um O longo, os sons se atropelam. A língua inglesa percebeu que manter o W ali era redundante e difícil. O H era mais forte e sobreviveu, enquanto o W foi sufocado pelo O. Por isso, em who, whose e whom, o W é apenas um cadáver visual. Você escreve, mas sua boca o ignora completamente para dar prioridade ao som de garganta do H. Já no resto da família, why, when, where, what, aconteceu o oposto. As vogais que vêm depois não são tão dominantes quanto o O. Nessas palavras, o som do W era muito mais útil para a comunicação do que o sopro do H. Então, o povo simplesmente parou de soprar. O H virou um figurante silencioso. Na maior parte do mundo que fala inglês hoje, o H nessas palavras é mudo. Você diz why, when. O H está lá apenas como uma medalha histórica. Lembrando que, no passado, essas palavras exigiam um esforço pulmonar que a modernidade decidiu descartar por pura praticidade. Perceba a ironia master. O inglês moderno é um campo de batalha de letras mudas. Em who, o W é mudo. Em why, o H é mudo.
Não existe uma regra lógica de pronúncia que sirva para todos os WH. Existe apenas uma regra de sobrevivência. Se a vogal seguinte for arredondada, O, o H vence. Se a vogal for aberta, A, E, I, o W vence. O inglês é como um ecossistema, onde as letras lutam por um espaço na sua boca. Entender que o W e o H são inimigos naturais, dependendo da vogal seguinte, é o que separa o aluno que decora do pesquisador que entende a mecânica do idioma. Mas espere, a conspiração tem uma resistência. Em alguns lugares, como na Escócia e em partes do sul dos Estados Unidos, as pessoas ainda pronunciam o H em Y e what. Para eles, existe uma diferença clara entre wine e wine. Se você ouvi-los falar, você sentirá o sopro ancestral do século X. Eles se recusam a deixar o H morrer. Para o resto do mundo, essas palavras viraram homófonas. Wine, wine. Mas no laboratório da linguística, esse sotaque é um fóssil vivo que prova que a nossa investigação sobre o HW, wine, está correta. O sopro ainda vive em cantos isolados do planeta. Um exemplo hilário da cultura pop sobre essa conspiração está no desenho Family Guy, com o personagem Stewie Griffin. Ele insiste em pronunciar o H de forma exagerada, em palavras como co-whip ou whip things. Ele diz whip com um sopro irritante em vez de whip. O que o desenho está fazendo é uma piada com esse som arcaico que o inglês moderno tentou esconder. Quando você ouve alguém exagerando no H do WH, você está ouvindo a língua tentando voltar para o tempo das runas. Stewie Griffin é tecnicamente o falante de inglês mais medieval da televisão moderna. Qual é a lição prática para você aqui no laboratório? Pare de tentar ler as letras e comece a ler os padrões. Se você encontrar um WH seguido de O, esqueça o W. Who, whose. Se for qualquer outra vogal, foque no som do W e deixe o H em paz. Why, what. A dica master é: o inglês não é confuso, ele é apenas o resultado de 1000 anos de preguiça linguística organizada. Não tente ser um Stewie Griffin e soprar em tudo. Siga o fluxo da economia de energia. Quando você entende que a vogal dita quem morre e quem vive na palavra, você para de gaguejar e começa a dominar o código. O veredito do professor Dylan é: a família WH é uma colcha de retalhos de sons que perderam o sopro. O W de who é uma cicatriz visual de um arredondamento labial excessivo. E o H de why é o fantasma de um suspiro germânico que não aguentou a velocidade do mundo moderno. O inglês não é apenas uma ferramenta de comunicação. É o registro de todas as batalhas que a nossa boca lutou contra a nossa mente. Domine a conspiração das letras interrogativas e você dominará a clareza da sua fala. Aula encerrada. E tente não soprar demais na próxima pergunta. Nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.